Ou seja, parece que Abraão recebeu a ordem de Deus para sair de Ur, saiu com o pai dele, o irmão, todo mundo, e foram até Padã Aram, que fica hoje na Síria, entre a região da Síria ali e a Turquia, e de novo, Deus manda ele sair dali, quer dizer, parece que ele estacionou ali e ficou quieto. E quando ele sai dali, ele vem para a terra da terra prometida, que é a terra que chamamos hoje terra de Israel. E eu anotei algumas coisas importantes para dizer para vocês aqui, olha. Antes disso aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que será que Deus chamou Abraão para ir para Canaã? Por que Canaã? Por que Deus não chamou Abraão para ficar na terra dele, não abençoou Abraão mesmo ali? Ele estava no melhor da terra, entre o rio Tigre e Eufrates. A região de Ur, de onde Abraão saiu, é o atual Iraque, quase perto do Kuwait, o Iraque ali. É um lugar maravilhoso. É como se Deus falasse com você assim, saia de uma cidade maravilhosa como Curitiba. Curitiba é uma das melhores cidades do Brasil. Abandona Curitiba e vai para uma terra que eu te mostrar. E leva Abraão para um lugar que não tem nada a ver. Tem até uma piadinha que alguns contam que, na verdade, tudo isso foi por causa de um erro perpetuado, cometido por Abraão e perpetuado por Moisés, que Deus, na verdade, tinha chamado Abraão para Canadá, que era o lugar mais bonito, Canadá. Mas Moisés, como era gago, falou assim, manda kkkkkk, e o escriba falou, ó, Canaã, seria Canadá. É uma piadinha que os exegetas contam. Mas a pergunta permanece. Por que Canaã? Por que Deus mandou Abraão para aquele lugar específico? Nós temos algumas respostas hipotéticas. Uma delas é porque Canaã era um centro-ponte para rotas do crescente fértil. Tá certo? Tanto é que em Ezequiel 5, verso 5, Deus fala, eu pus Jerusalém no meio das nações. Deus também diz que aquela terra era a terra que emana leite e mel. Uma outra razão que alguns acreditam que Deus mandou Abraão para aquela terra era para reverter a maldição de Gênesis 9, 25 a 27. Você lembra que em Gênesis 9, 25, Moisés lança uma maldição em Canaã. Porque Cam, o filho de Noé, viu a nudez do pai e teve um desagravo sobre o pai. Então, quando o pai volta de uma embriaguez que o pai estava com vinho, o Noé vira e quando ele sabe o que Cam fez para ele, ele fala assim, maldito seja Cam. E Canaã, seu filho, vai ser servo dos seus irmãos. Então ele amaldiçoou Canaã. Então alguns acreditam que tem uma motivação teológica ali. Como Noé proferiu uma maldição sobre a terra de Canaã, Deus manda Abraão para Canaã com a promessa, em ti serão benditos todos os povos da terra. É uma visão interessante, teológica, a gente não pode prová-la, mas é interessante. Deus manda Abraão para Canaã para reverter a maldição que Noé colocou sobre Canaã. Dá até um sermão interessante isso. Às vezes Deus me chama para ser bênção, é curioso, porque é uma teologia da bênção nisso aqui. Porque às vezes as pessoas pensam que ser abençoado por Deus é uma coisa que vai beneficiar a mim. Essa não é a visão bíblica da barahá, da bênção, em hebraico, barahá. Deus me abençoa para abençoar outros. Entendeu? As pessoas pensam, Deus me abençoa para me beneficiar. Não, Deus me abençoa para talvez reverter a maldição de outro. Olha que curiosa essa... Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que Deus, às vezes, me abençoa para reverter a maldição que está na vida do outro. Aí uma pergunta para você fazer. Você está sentindo que a bênção de Deus na sua vida está revertendo a maldição que está na vida do outro? Ou a sua bênção é uma bênção egoísta, só para beneficiar a si mesmo? Não é? Eu achei curiosa essa possibilidade de Abraão ter sido levado para ali para reverter a maldição que Noé lançou naquele lugar. Mas existe uma outra possibilidade que não descarta as primeiras. Eu não posso provar isso aqui, e presta atenção, eu não quero fazer uma doutrina disso. Mas eu quero apresentar para vocês que existe essa ideia entre alguns, inclusive, autores judeus. Eu coloquei o mapa de novo aí, o Crescente Fértil, e coloquei 2 lugares aí para o Jardim do Éden. Alguns acham que o Jardim do Éden está no Iraque, mais ao norte,
ali perto da Armênia. Tá vendo lá Éden, no norte? Porque a Bíblia fala que o Jardim do Éden tinha entre os rios que saíam do jardim o rio Tigre e o rio Eufrates. E nós temos ali na região do Crescente Fértil, também chamada de Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates. Então o Éden poderia ser ali. Outros pensam que o Jardim do Éden poderia ser aqui embaixo, hoje talvez até abaixo do Golfo Pérsico, perto do Bahrein, e que ali seria o Jardim do Éden. Mas existe uma terceira hipótese, que o Jardim do Éden não é nem lá em cima, no norte, nem aqui embaixo no sul, mas que o Jardim do Éden poderia ser onde hoje está Jerusalém. Eu acho essa ideia muito interessante. Se você me perguntar assim, Rodrigo, você acredita nela? Ela não é tão clara na Bíblia, a ponto de eu falar assim, não, aqui eu tenho um claro texto bíblico que afirme isso, um claro assim diz o Senhor. Não, eu não tenho. Eu tenho que ser honesto com o texto. Eu não posso fazer uma exegese. Sabe qual que é a diferença de exegese para exegese? Exegese, como vem do grego ex, extrair de, exit. Exegese é extrair do texto a sua interpretação. É o que é correto. Exegese vem da partícula grega eis, movimento para, é enfiar no texto uma ideia que não está ali. Então, a exegese é uma deturpação da exegese. Então, eu tenho que ser honesto para vocês que não dá para extrair do texto bíblico uma afirmação para longe de qualquer questionamento que o Jardim do Éden seria em Jerusalém. Então, para ser muito honesto com vocês, eu apenas tenho que colocar que existe essa ideia, inclusive dentro de autores judeus e autores cristãos, vou mostrar para vocês, e essa ideia tem uma possibilidade bíblica. Ficou claro? Uma possibilidade. Vamos ver quais são as argumentações que usam. A primeira delas, o Éden é chamado em hebraico de Har Elohim. Har significa montanha ou monte do Senhor, em Ezequiel 28, 13 a 16. Agora, o mesmo monte do Senhor de Ezequiel 28, que é referido ao Éden, aparece como um título para Sião, no Salmo 48, 1 e 2. E o Targum, que é um documento judaico sobre Ezequiel 28, e o Midrash Tahuma, Kedoshim 10, fala o seguinte: o monte de Deus é Sião, que é Jerusalém. Então, veja bem, em Ezequiel 28, fala do Éden e chama o Éden de monte de Deus. E nesses tratados judaicos, do Targum e do Midrash, e também do Kedoshim 10, Esre, é falado que o monte de Deus é Jerusalém. E Ezequiel fala que o monte de Deus é o Éden. E no Salmo 48, o mesmo monte Sião é Jerusalém. Quando você vai também para Êxodo 28, 17 a 20, você vê que as mesmas pedras que são citadas em Ezequiel 28, falando do querubim que estava no Éden, no Jardim de Deus, as mesmas pedras são citadas no peitoral do sacerdote que trabalhava no templo de Deus em Jerusalém. No Midrash Rabbah, que é outro documento judaico, sobre Gênesis 13, verso 15, está dito assim: assim como o sacerdote porta as pedras, também está o Éden ligado ao lugar santo do templo de Jerusalém. Em Gênesis capítulo 2, verso 10, diz que do Éden um rio saía para formar 4 braços. Aí você vai para Ezequiel 47, 1 a 12, Zacarias 14, verso 8, Joel capítulo 3, verso 18, tem uma profecia que do templo de Deus em Jerusalém também nascerá um rio, o rio da vida, para substituir o rio da vida que estava no Éden. O Targum do Pseudo Jonatas 2, verso 10, identifica esse rio como o rio do templo futuro em Jerusalém. Também nós temos a questão da proteção dos querubins. Os querubins guardam o caminho da árvore da vida no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, verso 24. E é interessante que no Santo dos Santos, que ficava no templo de Jerusalém, também você tem Deus ordenando que fizessem 2 querubins protegendo aquele lugar ali. O Sifré, outro documento judaico de Deuteronômio,
diz que o lugar da árvore da vida é onde os querubins estendem a sua asa em Jerusalém. E, por fim, os judeus sempre chamavam Jerusalém de umbiculus terrae, o umbigo da terra, ou em latim, ou em grego você tem a expressão, como é que é em grego? Ónfalos tesges, em grego, o umbigo do mundo. E o Midrash Tehillim 92 também fala, de Sião, o umbigo do mundo, ele plantou o Éden. E para não ficar só na tradição dos judeus, quando você vai também na tradição cristã mais antiga, você encontra a mesma coisa, aqui também tem dos judeus, aqui dos cristãos. Orígenes, autor cristão, na sua homilia sobre Ezequiel 9:2, diz: o rio da graça que flui do mesmo lugar onde Adão habitou, o monte do Senhor. Epifânio de Salamina também identifica o Éden como lugar onde foi erguido o templo de Jerusalém. Santo Agostinho de Hipona, no Civitate Dei, a Cidade de Deus, não se decide, mas cita quem via o Éden no mesmo monte onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, que é onde está o templo monte. Tá bom? Então, uma possibilidade que alguns levantam é que Deus mandou Abraão para o lugar onde outrora estava o Jardim do Éden. Como eu disse, eu não posso tirar uma doutrina daqui, mas algumas inferências respaldadas na tradição judaico-cristã existem de que o Jardim do Éden seria originalmente onde está hoje Jerusalém. E no final da nossa aula hoje eu vou mostrar uma questão escatológica ou relacionada ao fim dos tempos que também aponta para essa questão do Jardim do Éden ser o lugar de Jerusalém.